Professor Vinícius Leão, vamos lá para a nossa aula de História. Nós estamos estudando agora o período da história da Idade Antiga, ok? Nós vamos adentrar esse período da história da humanidade, a Idade Antiga, tá bom, gente? Lembrando que nós temos as famosas idades, não é? Na nossa periodização histórica, a Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Antes de tudo isso, nós temos a chamada pré-história. É um termo que a gente já vem estudando e que, como eu falei, ele é falso, porque ele considera que a história só começa a partir da escrita, portanto, há uma pré-história. Isso é falso, porque nós aprendemos desde a nossa primeira aula que a história é toda a ação humana no tempo, registrada a partir das fontes. E uma pintura rupestre, por exemplo, que não é um registro, uma fonte escrita, mas é uma fonte imagética, é um registro humano, é um registro histórico. Então, isso configura uma ação humana na história, isso é história. Mas, didaticamente, nós encontramos nos nossos livros e ainda no nosso linguajar usual do dia a dia, na mídia, nos jornais, nas revistas, nos livros em geral, o termo pré-história, tá bom? Nós podemos concordar que esse é um termo didático, tá? E a gente viu isso nas aulas passadas, estudando o período paleolítico e o período neolítico. Agora nós vamos adentrar no período da Idade Antiga, da Antiguidade, estudando primeiramente a civilização do Egito Antigo. Nós vamos estudar muitas civilizações antigas. Aí você pode se perguntar, por que estudar isso, gente? Porque é muito importante para o nosso dia hoje. Pode parecer que não, mas os registros, os conhecimentos, a cultura, a forma de ver o mundo, de pensar a religião, a economia, a arquitetura, a matemática, entre outros tantos e tantos saberes, perpassam a antiguidade. É uma riqueza, gente, incalculável, tá? O Egito Antigo ele se comunica com o nosso mundo atual. O tempo é muito curto para exemplificar isso. Contudo, quanto mais nós conhecemos a nossa história, mais nós vamos encontrar conhecimento sobre a nossa identidade humana. E isso é tão importante para nós nas vastas áreas dos saberes humanos, como, por exemplo, a matemática, a psicologia, a antropologia e uma série de outros conhecimentos. Até conhecimentos da medicina perpassam os saberes do Egito Antigo. Conhecimentos na área da farmácia perpassam os saberes que os egípcios da antiguidade já conheciam. Então, uma coisa vai levando a outra, tá, gente? Daí a importância de estudarmos estas civilizações antigas. Então, vamos lá para a nossa aula sobre o Egito Antigo. Veja só essa imagem que já retrata bem a riqueza que era a cultura daquele povo. Bom, antes eu quero falar rapidamente sobre o processo de formação das civilizações. Civilização, galera, é um conjunto de fatores que levam à sua composição. Uma civilização é uma sociedade organizada a partir de uma economia, de uma sociedade, de uma política, de uma cultura, de uma religião, tá bom? Então a civilização é uma sociedade organizada. Essa organização perpassa um caminho que vem a partir da agricultura. Nós aprendemos na aula passada que com a Revolução Neolítica, a Revolução Verde, a agricultura tornou-se um conhecimento dos seres humanos. E a partir daí, nós vamos ter o processo de sedentarização, de aumento da população, de formação das aldeias, e aí vem a formação das civilizações, principalmente próximas aos rios. Os rios, elemento água, são até hoje imprescindíveis para a vida humana, por causa, logicamente, da água, não é? A água e toda a riqueza que a água nos traz do ponto de vista da alimentação, da agricultura, solos férteis. Então, para crescer, sobreviver, reproduzir, o ser humano precisa de
terras férteis, galera. Então é isso, civilizações são o resultado de um caminho onde a agricultura foi o elemento primordial. E aí veio a sedentarização, o aumento da população, formação das aldeias e a formação das civilizações, sociedades organizadas politicamente, economicamente, culturalmente, religiosamente, socialmente, próximo aos rios. E assim é o caso da civilização egípcia. E as outras civilizações antigas que vão marcar aqui o que a gente encontra no mapa como a região do crescente fértil. Por que esse nome crescente? Porque tem o formato de uma lua, o que, gente? Crescente, ó. Toda essa região aqui que eu estou circulando é uma região onde, segundo os historiadores, as primeiras civilizações humanas foram formadas na antiguidade. E nós vamos estudar hoje a civilização egípcia, mas também nós vamos ter as chamadas civilizações mesopotâmicas, entre o rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, que quer dizer terra entre dois rios, rio Tigre e rio Eufrates. Então, são assunto das nossas próximas aulas, as civilizações dessa região. Hoje nós vamos estudar as civilizações do Egito, tá? A nordeste, extremo nordeste aí do continente africano, tá certo, gente? O Egito, tão importante para nós. Caracterização dessa civilização egípcia, tá, gente? Onde a gente vê aqui no mapa a região geográfica onde eles habitaram, tá? Desde as suas primeiras formações de aldeias. Localização próxima ao rio Nilo. Falou em civilização egípcia, lembra de rio Nilo. É um dos rios mais famosos do mundo até os dias atuais. Primeiramente, eles foram divididos em nomos. O que são nomos? Grupos agrícolas, que a gente vai ver no próximo slide. A política egípcia, de um modo geral, foi uma política teocrática. Estado teocrático, que colocava o dominador, que era o faraó, como um deus. O faraó era o deus vivo, tá, gente? Tratado como se fosse um deus vivo. Você já viu isso em filmes? Pode comentar depois aí no chat comigo, que eu vou adorar esse seu comentário. O faraó visto como um deus vivo. Tem filmes maravilhosos, como Deuses Egípcios, sobre o Egito Antigo, tá, gente? Eu acho que é esse o nome. A economia era baseada na agricultura e na servidão coletiva. O que quer dizer isso, servidão coletiva? Um grande número de escravos, tá, gente? Um grande número de escravos para trabalharem no Egito Antigo. Havia um grande número de escravos e, basicamente, a partir da agricultura também. Aqui nós temos a organização social do Egito. Como a gente pode ver, é uma pirâmide. Quando você vê uma organização social assim, no topo você vai ter o faraó, depois os nobres sacerdotes, depois... O que quer dizer isso, galera do primeiro ano? Quer dizer que é uma sociedade hierarquizada. Há desigualdade social, há setores dessa sociedade que são mais poderosos do que os outros. No topo dessa escala social, no máximo do poder, nós vamos ter o faraó. Na base, os menos favorecidos são os escravos, os camponeses, tá? Eles são a maioria da população. Percebam isso. A pirâmide social do Egito, uma minoria domina uma maioria social. Isso a gente vê hoje em dia. A desigualdade social, por exemplo, é um dos problemas crônicos do nosso país até os dias atuais. A religião do Egito era uma religião politeísta, poli do grego vários, muitos, teoteísta de Deus, vários deuses. Os deuses, galera, eles eram antropozoomórficos. O que quer dizer isso, professor? Antro-homem, pozoomórficos, forma de animais. Zoo-animais, mórficos, animais. Antropo-homem, zoomórficos, formas de animais. Como a gente pode ver aqui, ó, Deus Horus, o deus dos céus, Set, Thoth, Nu, tá? Deus Ra, que era um dos mais importantes para ele, o Deus Sol, daí esse círculo solar aqui, Amon, Ptah, Anubis, Osíris, Ísis, são muitos os deuses, cada deus para alguma coisa, tá, gente? Eu não vou dizer todos por causa do tempo, mas basicamente eles levavam a religião muito a sério. Tão a sério que eles foram a primeira civilização, segundo os historiadores, a acreditarem, a terem registros da crença na vida após a morte.
Daí eles realizaram o que a gente entende como prática da mumificação. Falou de Egito, a gente lembra logo das múmias do Egito Antigo, não é verdade? Era uma prática muito comum. Primeiramente, na história do Egito, basicamente os mais ricos exerciam essa prática. Depois a gente vai ver que com o passar dos séculos, muitos egípcios também praticavam a prática da mumificação e eles mumificavam as pessoas, tá bom, gente? Após a morte, porque acreditavam que o corpo humano mumificado ele era preservado para a vida após a morte. Era uma forma de eternizar a materialidade corporal, a perfeição do corpo. Eles levavam muito a sério a questão do corpo. Daí eles terem muito cuidado com o corpo.